Quais suas ideias fundamentalistas? Então, este é um biólogo, discípulo de Darwin, que em seu livro Deus um Delírio trata a Bíblia como um livro espúrio e perigoso e procura em vão demonstrar que Deus é um mito. Este homem também propõe o fim da ideia de Deus e de todas as religiões. E Richard Davis tornou-se então um terrorista contra a fé no século XXI. Então veja bem, esse homem nesse livro diz coisas que é melhor nem ler, coisas terríveis. Fala sobre Deus como se estivesse falando sobre um cachorro. É coisa terrível. É uma rebelião total. Ainda bem que Deus não leva em conta o tempo da ignorância do homem. E, infelizmente, essas pessoas ainda acham seguidores, admiradores. E tudo baseado em teoria. Veja bem, tudo baseado na teoria de Charles Darwin, seus seguidores desse homem. Ele mesmo, Charles Darwin, disse que era uma teoria, não tinha certeza de nada, mas arranja tantos seguidores. Porque o espírito satânico está por trás disso. Então, qual é a proposta desse biólogo? Que todos passem a ensinar a viver como se Deus não existisse, totalmente apagar a ideia de religião do homem. Depois, número 17, quem é Mitchell Offren? Quais suas ideias fundamentalistas? Então, esse é um discípulo também de Darwin e filósofo francês. É um admirador de Friedrich Nietzsche, que se considerava um anticristo e morreu louco. Também, Mitchell Offren diz que só o homem ateu pode ser livre, porque Deus é incompatível com a liberdade humana. Se Deus existe, eu não sou livre. Por outro lado, se Deus não existe, posso me libertar. Então veja bem o ensino deste homem, dizendo que o homem não é livre, porque ele está debaixo da ordem de Deus, da autoridade de Deus. Deus é que controla tudo. Então, ele quer de todas as maneiras tirar essa autoridade de Deus sobre os homens, quer dizer para o Criador que ele não tem poder sobre a criatura, que ele não tem domínio sobre a criatura, que ele não pode interferir na existência dessa criatura. Mitchell Offren tem aumentado aí sua fama e influência a cada dia na França e na Europa. Como um dos resultados dos ensinos de Mitchell Offren, na França quase ninguém mais vai às igrejas. Como um dos resultados dos ensinos de Mitchell Offren também, apenas 7% dos ingleses frequentam algum tipo de culto. Como um dos resultados dos ensinos também dele, a Inglaterra, berço do avivamento cristão, de vários avivamentos cristãos, é considerada hoje uma nação pós-cristã. Então, veja bem, o resultado desses ensinos falsos está levando a Europa para o abismo. Toda a Europa é uma influência maligna, terrível, que tem afastado as pessoas da igreja, da Bíblia, que tem destruído a fé das pessoas, que tem até feito com que cristãos deixem a sua fé. Na parte número 4, o fim da rebelião contra Deus. Então ligue aí a primeira coluna de acordo com a segunda, na pergunta número 18. Aí conforme a história da vitória sobre a rebelião contra Deus da Bíblia. Então vamos ver a vitória de Cristo na cruz. A rebelião contra Deus tem dia e hora marcados para terminar. Satanás é o inimigo vencido, sua derrota foi prevista no Éden, cumprida na cruz e ratificada com a gloriosa ressurreição de Cristo. Então, Satanás foi derrotado. Como? Na cruz. Jesus levou os nossos pecados na cruz. Satanás não sabia como seria. Sabia que Jesus vinha, sabia. Pela palavra de Deus ele sabia, mas não sabia como seria feito isso. Ele achou que Jesus vinha como um general para governar, assim como os judeus achavam. Mas Jesus veio na humildade, como um homem qualquer, e levou sobre ele os nossos pecados, morreu por nós na cruz. Deus armou aí uma sataneira para Satanás, Ele não conseguiu entender nada, só foi entender quando Jesus ressuscitou, que ele foi justificado em espírito, ele venceu a morte, venceu o inferno, venceu o pecado. Ele tinha levado sobre ele os nossos pecados quando morreu na cruz por nós. Então ele venceu todo o poder maligno sobre nós. Nós precisamos aceitar isso, crer nisso, nos arrependendo dos nossos pecados e seremos salvos. Temos aí a vitória da igreja. Somos exortados pela Bíblia a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Essa batalha de caráter espiritual exige a participação de todos os cristãos.
temos vitória garantida sobre os inimigos de Cristo. Então veja que a igreja era um exército, e esse exército marcha, esse exército luta, esse exército trabalha contra o pecado. Jesus veio para desfazer as obras do maligno, desfazer as obras do diabo. Esse é o trabalho da igreja, desfazer o que o diabo faz. Ele separa casais, a igreja une. Ele traz doença, a igreja ora para Jesus curar. Ele faz guerras, a igreja faz paz. Ele faz política, estimula a divisão, a igreja estimula a união. Então nós desfazemos as obras do diabo. Esse é o papel da igreja. E aí a vitória final. A vitória do Senhor Jesus é certa e avassaladora. Deus intervirá definitivamente na história. A Bíblia nos mostra a vitória do Senhor de modo claríssimo e incontestável. E desses profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus anjos, seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Então veja aí, o resultado, né? Deus virá com milhares de santos, a igreja, e trazendo juízo contra o reinado de Satanás e vencendo todas as forças malignas. Então a Bíblia é um livro excelente da gente ler. Os outros livros a gente fica, às vezes lê, e o herói, aquele que a gente queria que vencesse, acaba perdendo. Mas a Bíblia não. A Bíblia nós sabemos o final. Jesus vence, né? No final, Satanás, seus demônios e todos os inimigos de Deus são lançados no lago de fogo e enxofre para sempre, eternamente vão viver afastados de Deus. E aqueles que serviram a Deus, aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, estarão para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Então, última pergunta, número 19. Qual a razão evidente para que haja uma guerra declarada contra o verdadeiro Deus, Jesus também, seu precioso Filho, e sua igreja, sendo que não há uma rebelião anunciada contra os deuses das falsas religiões? Então, por que existe uma rebelião contra a igreja, contra os ensinamentos de Deus? Existe uma união de filósofos, cientistas, de tanta gente contra a palavra de Deus. Por que tentam proibir que a palavra de Deus seja pregada, ensinada? Porque as universidades e todos os colégios não abrem as portas para o Evangelho, mas abrem a porta para todo tipo de ensino pecaminoso. Porque o governo aprova aí tantas coisas que diz que é cultura, né? Como aí candomblé, como feitiçaria, como a capoeira e tantas coisas adotadas aí como cultura, coisas com princípios satânicos. Mas por que o Evangelho não tem livre acesso? Por que o governo não estimula a leitura da Bíblia? Por que o governo não exige que o livro Bíblia seja obrigatório nos colégios? Por que não exige que professores façam curso teológico e pelo menos leiam a Bíblia uma vez para dar uma aula de religião e ensinem a palavra de Deus realmente como ela é? Por que não se estimula isso, sabendo que a palavra de Deus produz arrependimento de pecado, produz pessoas que não vão estar aí bebendo, fumando, jogando, matando, roubando? Sabem disso, por que não estimulam mais a Bíblia nos colégios? Porque querem afastar Deus, porque querem destruir a presença de Deus nos homens. Porque estão servindo um sistema satânico e não ao sistema santo de Deus. Aí a resposta é porque os falsos deuses não pelejam contra o pecado, o diabo, o mundo e a carne. Porque o Deus da Bíblia e sua igreja combatem tenazmente contra todos esses terríveis inimigos dos autênticos filhos de Deus. Então nós temos aí que esses motivos, né, como eles servem ao reino de Satanás, não querem ajudar o reino de Deus, não vão servir o reino de Deus. Bom, vamos encerrar então, vamos orar. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, se arrependendo agora dos seus pecados, tomando a decisão de servir a Deus, daqui para frente, entregar sua vida totalmente a Deus, é hora de você fazer isso. Se você está doente, está enfermo, nós estaremos orando agora e você recebe a cura em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas, ó Deus, em nome de Jesus. Recebe por filhos, ó Rei grande, Lahuatestu, ó Fardare. Dará, gostarai, humor, fari, cantar, glostica, estou edificando. A Rei grande, justa, Magenai. Pai, ajuda essas vidas a se aproximarem da Tua Palavra.
Provoca neles o desejo de arrependimento de pecados, a aceitação de Teu Filho Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e Senhor de suas vidas. Ajuda-os, Pai, a não se rebelarem mais contra Ti, a serem obedientes a Ti. Pai querido, em nome de Jesus, leva de encontro agora essas vidas, a Tua cura. Sara, Senhor, toda enfermidade. Em nome de Jesus, eu ministro, Pai, a Tua cura, a Tua libertação sobre essas vidas. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Nós te agradecemos por mais essa oportunidade. Amém.